Bezerra Hashem Daf Pei Bet Tratado de Psachim. Estamos Daf Pei Aleph Amud B, Daf Pei Aleph no verso, na nona linha de baixo para cima, começando uma nova Mishnah, um novo assunto também. O que acontece quando o Corban Pesach se impurifica? Um Corban que se impurifica tem que ser queimado, e um de alguns dos crematórios que tinha no Bet HaMikdash, ou fora do Bet HaMikdash, existia um crematório na Azara, no pátio do Bet HaMikdash, um crematório na frente da Azara, que fora da Azara, porém dentro do Bet HaMikdash, tinha crematórios também fora de Jerusalém. A halakha em geral é que o Corban que se invalidou deve ser queimado, aonde as pessoas poderiam consumir esse Corban se ele não foi invalidado. Temos dois tipos de categorias com relação a sacrifícios. Temos Kodashé Kodashim, sacrifícios de espiritualidade mais grave, como Hatat, que só pode ser consumido na Azara, no pátio do Bet HaMikdash. Se ele se invalida, temos que queimar o Hatat dentro da Azara. Com relação a Kodashim Kalim, sacrifícios de espiritualidade mais leve, como Shlamim, como Korban Pesach, também pode ser consumido em todo Jerusalém. Poderíamos queimar o sacrifício que se invalidou também em todo Jerusalém. Vamos ver a nossa Mishnah, lá foi diferente com relação ao Korban Pesach. Fala a Mishnah, Nitmash Shalem, se todo o Korban Pesach se impurificou, Orubo, a maioria deles se impurificou. Sorfino Tolifnei Abirá, queimamos dentro do Bet HaMikdash, no crematório fora da Azara, fora do pátio do Bet HaMikdash. Meatzea Ma'aracha, com as madeiras sagradas do Bet HaMikdash, as mesmas lenhas que se usa na fogueira do altar, do Mizbeach, para fazer os sacrifícios, também se usa para queimar o Korban Pesach que se invalidou. E agora vamos explicar por que queimamos justamente o Korban Pesach dentro do Bet HaMikdash, se o Korban Pesach pode ser consumido em todo Jerusalém. Itma miuto, se a minoria do Korban Pesach se impurificou, vê anotar, ou a carne do Korban Pesach que sobrou, passou do prazo do consumo e deveríamos queimar o Korban Pesach imediatamente, porém esperamos e queimar o Korban Pesach no dia seguinte. No dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach, porque não podemos queimar sacrifícios que se invalidaram no Yom Tov. Sorfino tobe hatzeroteen, queimamos o Korban Pesach que se invalidou, sua minoria, ou seja, a minoria do Korban Pesach que se impurificou, nos pátios de Jerusalém, ou al-gagoteen, ou sobre os telhados de Jerusalém também. Meatzeatzman, com as madeiras do dono do Korban, não com as madeiras sagradas do Bet HaMikdash. E agora vamos ver qual a diferença se a maioria do Korban se impurificou, a minoria. Hatzai kalim, pessoas sovinas, pessoas não generosas, temos o receio que eles não vão fazer a queima do Korban Pesach dessa forma, porque não vão querer gastar a sua lenha. Sorfino tolefnei abirá, eles podem queimar o Korban Pesach no Bet HaMikdash, bishvil le'anot me'atzea ma'alacha, para que eles tenham proveito dessa lenha sagrada e façam a queima do Korban Pesach que se impurificou. Por que o Korban Pesach é justamente queimado dentro do Bet HaMikdash e não fora, por exemplo, em Jerusalém, onde ele pode ser consumido? Amarabiose Barachanina falou, sabe, que dele vai deixar para envergonhar a pessoa que impurificou o Korban. A pessoa que todo o seu Korban se impurificou, a maioria dele se impurificou, foi negligente, não foi cuidadoso. Sendo assim, envergonhamos essa pessoa para que ele tome cuidado nas próximas vezes, não impurificar o Korban. Se a minoria do Korban se impurificou, então não é uma negligência tão grande e não envergonhamos essa pessoa. Se todo o Korban se impurificou, a maioria se impurificou, obrigamos a pessoa a queimar no Bet HaMikdash, naquele crematório na frente da Azara, para envergonhar a pessoa, porque todas as pessoas que frequentam o Bet HaMikdash vão ver que essa pessoa não foi cuidadosa, para que ele tome a lição. Itma miuto, se a minoria do Korban se impurificou, então queimamos esse Korban em todo Jerusalém, como vimos. O Urmino perguntamos uma contradição. Vimos essa Mishnah do Daf Mem Tet Masechet Psachim. Vechem she'atzah miYerushalayim. A pessoa estava saindo de Jerusalém. Veniskan she'esh be'ado basar kodesh. E se lembrou que ele tem um pouco de carne de sacrifício, ou Korban Pesach, por exemplo, que se invalida se sai de Jerusalém. O conceito é o psul, essa falha de Yotze. Se um Korban pode ser consumido em todo Jerusalém, se ele sai de Jerusalém, ele se invalida. Mesma coisa com relação ao Korban Pesach que saiu de Jerusalém se invalidou. E foi o caso nessa situação. A pessoa saiu de Jerusalém e se lembrou que ele está carregando carne do Korban Pesach. Im avad tzofim. Se ele passou tzofim. Tzofim é qualquer área em volta de Jerusalém, onde ainda se pode ver o Bet HaMikdash. Se ele já passou essa área, não consegue mais ver o Bet HaMikdash, está longe já do Bet HaMikdash,
Sorfobim como a pessoa deve queimar imediatamente onde ele está. Não obrigamos essa pessoa a voltar até o Betamigdash. Veim lav, porém se a pessoa ainda vê o Betamigdash, Roser vesorfo lifnei, ela tem que voltar para o Betamigdash e queimar esse como uma pessoa que se invalidou. O psul de Yotze, por ter saído da fronteira do consumo, ou seja, a fronteira de Jerusalém, ele tem que voltar para o Betamigdash e queimar na frente da Azara. Meatzea Ma'arachá, com as madeiras sagradas do Betamigdash, que isso é para o Mizbeach, para queimar os sacrifícios no altar. Uma contradição da nossa Mishnah. E a outra é a Mishnah. A nossa Mishnah fala que se a minoria do Korban Pesach se impurificou, queimamos o Korban Pesach fora do Betamigdash, em Jerusalém, e não seria permitido trazer esse Korban para o Betamigdash e queimá-lo com as madeiras sagradas do Betamigdash. É que se vê diferente, a pessoa aqui não passou Tzofim, ainda consegue ainda ver o Betamigdash, ele pode voltar e queimar esse korban com as madeiras do Betamigdash. É uma contradição. Amarav Chama bar Ukva respondeu o sábio Lokash, não é uma contradição. Kan be'achsanai, kan be'balabait. Temos duas situações diferentes. A nossa Mishnah que fala que a pessoa não pode voltar para o Betamigdash e queimar com as madeiras sagradas, é um balabait. A pessoa que mora em Jerusalém tem sua própria lenha, ele não pode se aproveitar da lenha sagrada do Betamigdash. Kan be'achsanai é outra Mishnah que fala que ele pode sim voltar para o Betamigdash e queimar com a madeira sagrada do Betamigdash. A pessoa que não mora em Jerusalém não tem lenha com ele, os sábios não forçaram a pessoa a procurar lenha, facilitaram para a pessoa queimar no Betamigdash. É uma resposta que Rav Chama explicou. Rav Papa tem uma outra resposta. Pode ser que a nossa Mishnah que vimos da Mem Tet, com essa pessoa que já saiu de Jerusalém, seja uma mesma situação de uma pessoa que está visitando Jerusalém, não tem lenha. Temos duas situações diferentes dessa mesma pessoa. Temos duas situações diferentes. A nossa Mishnah que fala que essa pessoa que impurificou a minoria do seu korban, ele queimaria esse korban em Jerusalém com a sua madeira. É uma pessoa que não começou a viajar ainda. Sendo assim, mesmo que é uma pessoa visitante em Jerusalém, não tem sua lenha própria, os Ramim obrigaram a pessoa assim a se esforçar e procurar madeira. Porém, numa situação que a pessoa já está viajando, os caminhos não dificultaram essa halakha, falando que a pessoa pode voltar para o Betamigdash e se aproveitar da lenha sagrada do Betamigdash e queimar seu korban pesach que se invalidou no Betamigdash. Essa é uma das outras respostas. Razid Amar tem uma outra resposta. Leolam que demar meikar. Pode ser como Rav Chama falou. A nossa Mishnah se trata de uma pessoa que mora em Jerusalém. Outra Mishnah que fala que a pessoa vai voltar para o Betamigdash se trata de uma pessoa que está visitando e não tem lenha própria. Kan be'achsanai, kan be'balabait, como vimos. Mesmo que a visitante não começou a viajar ainda, mesmo assim facilitamos a halakha para ele. Achsanai kivan deleitlei, vez que essa pessoa que está visitando Jerusalém não tem lenha própria, a pessoa não viaja carregando lenha, asau ke tsaikani. Consideramos essa pessoa como uma pessoa sovina. Temos aquela pessoa que não é generosa, uma pessoa sovina. Temos o receio que ele não vai chegar a queimar o korban pesach que se invalidou, porque ele tem receio de perder sua lenha. Isso facilitamos, falamos que a pessoa pode olhar no Betamigdash e queimar com a lenha sagrada. A mesma coisa com essa pessoa que está visitando Jerusalém. Temos o receio que essa pessoa não vai ter a força de procurar madeira para queimar o seu korban e não vai chegar a queimar o seu korban pesach que se invalidou. Por isso facilitamos a halakha, deixamos ele voltar no Betamigdash e aproveitar dessa madeira sagrada. Detran, como fala a Mishnah, Tzaikarim sorfino tolefnei abirá, as pessoas sovinas, não generosas, podem voltar no Betamigdash e queimar o seu korban dentro do Betamigdash, bishvil le'anot me'atzea malachá, porque eles têm um proveito da lenha do Betamigdash e cheguem a queimar assim o seu korban. Continua matando uma outra braita. Baal sorfo bechatzeroteem u'me'atzea malachá. En shomin laim. O que acontece a pessoa, ele vai queimar o seu korban pesach que se invalidou fora do Betamigdash, em Jerusalém. Porém, ele quer usar madeiras sagradas do Betamigdash. En shomin lo. Não aceitamos o que essa pessoa está sugerindo. Ele tem que queimar fora do Betamigdash com a sua própria madeira. Lifnei abirá, se a pessoa que queimar seu korban pesach dentro do Betamigdash, o me'atzea atzman, porém quer levar a sua própria madeira, en shomin laen, não aceitamos também essa pessoa
sugerindo. Dá para entender isso, que não aceitamos que a pessoa use madeira sagrada do Beit HaMikdash para queimar o corban Pesach que se invalidou, queimando fora do Beit HaMikdash. Por quê? Não aceitamos, Dilma, porque talvez, talvez vai sobrar madeiras sagradas, a pessoa vai se confundir, pode chegar a achar que essas madeiras são madeiras próprias da pessoa, e decidiu o preciso de Meilá, profanar algo sagrado, usando algo sagrado do Beit HaMikdash como essa lenha para um uso laico. Por isso proibimos que a pessoa vai queimar fora do Beit HaMikdash e tem que usar a sua própria madeira. Porém, se a pessoa está queimando dentro do Beit HaMikdash, por que não poderia queimar com a sua própria lenha? Qual o problema? Rav Yosef tem uma resposta. Para não envergonhar uma pessoa que não tem essa capacidade monetária de trazer sua própria madeira, para não envergonhar essa pessoa, todos têm que queimar no Beit HaMikdash com a lenha sagrada, não com a lenha própria. Essa aprende Rav Yosef. Rav Amarava tem uma outra explicação. Porque se sobrar madeira, por exemplo, a pessoa vai levar sua madeira para sua residência, trazendo-a do Beit HaMikdash, as pessoas podem chegar a suspeitar que ele está roubando madeira sagrada do Beit HaMikdash. Por isso não deixamos ninguém queimar o sacrifício inválido com a sua própria madeira no Beit HaMikdash. Primeiro, qual a diferença se o motivo é como Rav Yosef falou, para não envergonhar a pessoa que não tem, ou como o Rava falou, para que as pessoas não suspeitem dessa pessoa que está trazendo suas madeiras de volta para sua casa? E cabe ter uma repercussão dessa machlok, não é uma machlok teórica. De aitikane vechariuta, uma situação que a pessoa trouxe bambus, trouxe galhos secos de palmeiras, que não serve como madeira para o altar, para o Mizbeach. Uma vez são madeiras que o fogo não é estável, são madeiras que se queimam muito rápido, não são válidas para a a fogueira do Mizbeach. Sendo assim, ninguém vai ter receio que essa pessoa está roubando madeiras sagradas do Beit HaMikdash, porque as madeiras sagradas do Beit HaMikdash não são essas madeiras como bambus, como esses galhos de palmeiras. Então, conforme Rava, não temos nenhum receio. A pessoa sim poderia levar seus bambus, esses galhos, para queimar o seu próprio sacrifício no Beit HaMikdash. Porém, conforme Rav Yosef, para não envergonhar outras pessoas, também está proibido. Tananatan, temos uma outra Mishnah que parece muito com essa discussão entre Rav e Rav Yosef. Rosh HaMa'amad היה מעמיד את הטמאים על שער המזרח. O que acontecia fala Mishnah Masechet Tamid, depois que o Kohen Gadol sacrificava o incenso, o Ktoret, o incenso sagrado, e acendia a menorá, o Rosh HaMa'amad, o cabeça do Ma'amad, considerado os Ma'amadot das Mishmarot, tínhamos 24 Mishmarot, grupos de Kohanim, que trabalhavam cada grupo em uma semana do ano. Dentro desses Mishmarot tinham Batei Avot. Cada Bet Av, cada subgrupo, trabalhava um dia da semana. E paralelos tínhamos 24 Ma'amadot, são grupos de Israel, pessoas que não são Kohanim, que tinham que ir até o Beit HaMikdash, que não podia ir até o Beit HaMikdash, tinha que ficar em sua sinagoga local, rezando para que Hashem aceite os korbanot. O conceito é que o korban tamid, o sacrifício diário, outros sacrifícios públicos são sacrifícios referentes a todo o povo de Israel, e a halakha é que o dono do korban tem que presenciar o sacrifício do korban para rezar. Então, o povo de Israel nomeou 24 Ma'amadot, grupos de Israel, para rezar pelo korban público de cada dia. O Rosh HaMa'amad, a cabeça desses Ma'amadot dos Israel que não são Kohanim, depois que o Kohen Gadol fez aqueles sacrifícios e acendeu a menorá, esse Rosh HaMa'amad posicionava esses Kohanim que se impurificaram e colocava eles no Shar HaMizrach, no portão leste do Beit HaMikdash. Aparentemente é o Shar Nikanor, o portão de Nikanor, que se entrava até Azra, o pátio do Beit HaMikdash. Mas então, por que isso é necessário? Amar você fala que dele vai Isham. Para envergonhar esses Kohanim que sabiam que iam trabalhar no Beit HaMikdash e se impurificaram, temos que envergonhá-los para que na próxima vez eles sejam mais cautelosos. Rava discute, o motivo é outro, para que pessoas não suspeitem por que certo Kohen não veio trabalhar no seu Beit Av, no seu grupo. Não vão saber que essa pessoa está impura. Vão pensar que ele está trabalhando
que seria com certeza um desrespeito ao trabalho do Bet HaMikdash. Então, posicionavam todos os Kohanim impuros todo dia nesse portão leste, para que as pessoas não suspeitem desses Kohanim. Mas, Benai, qual é a diferença entre o motivo de Rava ou de Rav Yosef na Halacha? E caberá ter uma repercussão. Mefank, se esses Kohanim são Kohanim mimados, Kohanim que não trabalham, por exemplo, Kohanim muito ricos. Sendo assim, ninguém vai ter receio que eles não vão trabalhar no Bet HaMikdash, que estão trabalhando, que de qualquer forma não trabalham. Conforme Rava, não será necessário posicionar esses Kohanim no Shar HaMizrach. Que não temos nenhum receio, porém, conforme Rav Yosef, temos que sim envergonhar esses Kohanim para que eles tenham mais cautela. E não, outra repercussão, de Kagadil, Shishura, se o trabalho deles é fazer cordas, que é um trabalho não rentável. Ninguém tem o receio que uma pessoa vai trocar o trabalho do Bet HaMikdash para ir trabalhar um trabalho não rentável. Conforme Rava, não temos nenhum receio, não temos que posicionar esses Kohanim impuros no Shar HaMizrach. Conforme Rava, temos que sim envergonhar essas pessoas que não foram cautelosos com a impureza. É uma coloca em paralelo de Rava e Rav Yosef com relação a esses Kohanim impuros, e Rava e Rav Yosef com relação ao caso que vimos anteriormente, se uma pessoa pode trazer suas próprias madeiras até o Bet HaMikdash e queimar seu sacrifício inválido. Continua uma nova Mishnah. A Pesach Sheyatzah. O Korban Pesach que saiu. Saiu significa qualquer Korban que tem uma certa área para ser consumido. Como o Korban Pesach tem toda Yerushalayim para ser consumido. Se ele saiu de Yerushalayim, foi retirado e ele se invalidou. A mesma coisa se ele saiu da Yerushalayim e foi colocado dentro do Eichar. Por exemplo, na sala sagrada do Bet HaMikdash. A sala interna que era coberta, dentro do Eichar tinha o Kodesh HaKodashim. Também o Korban se invalida. O Korban tem que estar na sua área apropriada. Se ele foi retirado dessa área apropriada, tanto para um lugar mais sagrado ou menos sagrado, ele se invalida. Ou Shinitma, ou que ele se impurificou. E Saref Miyah tem que ser queimado imediatamente. O conceito é, será que um Korban que se invalidou tem que ser queimado imediatamente ou não? Talvez não. Talvez é um desprezo para um Korban ser queimado imediatamente. Talvez é necessário ter o Bar Tzuraton que passe a noite. Esse Korban vire notar, vire um Korban que sobrou depois do prazo, que todos os Korbanot têm de ser consumidos e ser queimado na aurora do dia seguinte, na Arota Shachar. Com todos os outros Korbanot que eram sim válidos, e mesmo assim se invalidaram. Ele fala a Mishnah, o Korban que saiu ou se impurificou tem que ser queimado imediatamente. Não é um desrespeito, um desprezo para um Korban, mas que o próprio Korban se invalidou, a própria carne do Korban se invalidou, se impurificou, saiu da sua fronteira de consumo. Litmeu Abealim, porém se os donos do Korban se impurificaram e o Korban Pesach se invalida por causa disso, ou Shemet ou faleceram, o Korban Pesach que não tem donos não pode ser consumido. A Pesach Nechal Ela Leminuyav. O Korban Pesach só pode ser consumido para os donos do Korban Pesach. E a principal função do Korban Pesach é o consumo. Dessa forma, o Korban Pesach se invalida. Porém, não a carne do Korban que se invalidou. O Korban que não tem dono se invalida indiretamente. Tem o Bar Tzurato. Seria um desprezo para esse Korban ser queimado imediatamente. É necessário esperar passar a noite e ele vai ser queimado. Não vai ser queimado na manhã do dia 15 de Nissan, primeiro Yom Tov de Pesach, porque é proibido queimar sacrifícios inválidos no Yom Tov, como vimos também anteriormente. Veissarev Veshishasa, ele vai ser queimado no dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach de manhã. Esse é o período de Tanakam. Rabbi Yochanan ben Broka, ele fala sobre uma outra opinião. Avzei Saref Miyad. Também nessa situação que o dono se impurificou ou faleceu, tem que ser queimado imediatamente. Por quê? Porque não tem ninguém que vai consumir esse Korban, é um Korban inválido, mesmo que é inválido, uma forma indireta, não a carne do Korban que se invalidou, não psul aguf, que o próprio corpo do Korban se invalidou. É um psul mahmad davaracher, é algo inválido, de forma indireta, que não tem donos. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan ben Broka, é necessário queimar imediatamente. Bishlama também. Dá para entender isso que um Korban impuro tem que ser queimado. Por quê? Que tipo, como falou o Pasuk, Basar Sheliga, Bechol Tameh, Lo Yachel Bayesh Yisaref. Falou o Pasuk, qualquer carne de Korban que encostou em algo impuro, não pode ser consumido, tem que ser queimado. Porque você vê que o Korban que se impurificou tem que ser queimado. Ela Yotze Minal, qual é a fonte disso? Que um Korban que saiu além da sua área de consumo, como o Korban pensa que saiu para fora de Yerushalayim,
Minam, qual é a fonte que ele se invalida? Tem que ser queimado. Vertido, como falou o Pasuk, Hen lo vai da maila kodesh penima. Fala Moshe para Aaron, o sangue desse korban não entrou dentro do Ohel Moed, da tenda sagrada do Mishkan. O que aconteceu foi, no 8º dia de Miluim, da inauguração do Mishkan, o tabernáculo sagrado, foi o dia que faleceram os 2 filhos de Aaron, Nadav e Avihu, infelizmente. Foi o dia da inauguração do Mishkan. Nachshon ben Amidav ia trazer os korbanos da tribo de Yehudá. E Aaron tinha que sacrificar 3 sacrifícios de Hatá da expiação. 3 bodes. 3 seirim. O seir Hatá de Rosh Chodesh Nissan. O seir Hatá de Nachshon ben Aminadav. E o seir Hatá da inauguração do Mishkan. E Aaron não consumiu, junto com seus filhos Elazar e Itamar, o seir Hatá de Rosh Chodesh. E Moshe Rabbeinu ficou decepcionado porque Aaron não consumiu esse korban. Aaron consumiu o seir Hatá de Nachshon ben Aminadav, o seir Hatá da inauguração do Mishkan, mas não o seir Hatá do Rosh Chodesh. Fala Moshe Rabbeinu, Hem lo vai damar la kodesh penima, o sangue desse korban não foi levado para dentro do Ohel Moed, como vimos que um korban, que o sangue tem que ser jogado dentro do Mizbeach, Achitzon, um sacrifício externo, que é jogado também no Mizbeach Achitzon, no altar externo, o altar que ficava no pátio do Mishkan, no Chatzir Mishkan, com relação ao Bet HaMikdash, o pátio do Bet HaMikdash, a Azará. Se o sangue desse korban que tem que ser despejado no Mizbeach Achitzon foi levado para dentro do Eichal, e paralelo ao Eichal do Bet HaMikdash é o Ohel Moed, a tenda sagrada do Mishkan, esse sangue se invalida. Fala Moshe Rabbeinu, o sangue não foi levado para dentro do Ohel Moed, porque você não consumiu esse seir Hatat de Rosh Chodesh? Você fala, amado Moshe le Aaron, falou Moshe Rabbeinu para Aaron, Madua lo achaltem et hatat, porque vocês não consumiram o korban Hatat? Shema nichnas damar lifnai velifnim, talvez o korban foi levado para dentro do Eichal? Amar lo lá, falou Aaron que não. Amar lo shema chutz lemechitzatá yatztá, talvez contrário, o korban foi retirado do Mishkan e se invalidou por Yotze, o korban que sai da sua área de consumo, área do consumo do Hatat é a Azará. Amar lo lá, não aconteceu isso. Bekodesh haitá, esse seir Hatat estava todo o tempo dentro da Azará. Amar lo, falou Moshe Rabbeinu, e Bekodesh haitá, isso realmente aconteceu. Veren lo vai da maila kodesh penima, e o sangue não foi levado para dentro do Ohel Moed, não se invalidou, Madua lo achaltem otá, porque vocês não consumiram esse seir Hatat? E Aaron respondeu para Moshe Rabbeinu, porque ele está de luto, seus 2 filhos faleceram, Nadav e Avihu, naquele dia, ele está onem. Falou, Aaron, ele não pode consumir um korban se ele está onem. Ele fala, mas Michla, se deduz aqui, diz que Moshe Rabbeinu falou, de Inafka, que se realmente esse sangue do korban Hatat, que deveria ser despejado no Mizbeach Achitzon, no altar externo, saiu da Azará, ou saiu do Chatzir Mishkan, e não, outra possibilidade, Ail, da Malifnim, foi levado para dentro do Ohel Moed, dentro da tenda sagrada, a tenda coberta do Mishkan, ou o Eichal, que é a sala sagrada do Bet HaMikdash, Batzrefai, o korban tem que ser queimado, uma vez que o sangue se invalidou. Não temos como concluir o sacrifício, não temos como jogar esse sangue no Mizbeach, no altar, e sem isso o korban está inválido, temos que queimar esse korban. Você vê daqui claramente que existe esse psul de Yotze. Esse psul, que é um korban que sai da sua área de consumo, ele se invalida. Dá para entender isso que falamos anteriormente, que é um sacrifício que se impurificou e tem que ser queimado. Porque o passo que a Gemara traz no princípio, o passo que fala está com relação a Kodashim Kalim, sacrifício de espiritualidade leve. A Torá revelou com relação a esses sacrifícios, como se temos a mesma alahá com relação ao sacrifício de espiritualidade mais grave, como o Hatat, por exemplo. Mesmo que temos alahot mais graves com relação ao Hatat, com certeza existe esse problema que o Hatat que se impurificou tem que ser queimado, ele se invalidou. Ela Yotze é por relação a esse conceito do korban que saiu da sua fronteira de consumo, Ashkichan Koche Kodashim, o passuco de Aaron, o sacrifício de Hatat, do Rosh Chodesh, é um sacrifício de espiritualidade grave. Kodashim Kalimina, qual é a fonte que existe esse problema de Yotze, em relação ao sacrifício de espiritualidade leve, como o Korban Pesach, o Korban Shlamim.
que pode ser consumido em todo Jerusalém? Qual é a fonte disso? Vetu, outra pergunta. Hadetane, como vamos explicar essa braita? Landama, se o sangue do Korban passou o dia. O sangue de um Korban tem que ser jogado sobre o Mizbeach até a Shkia, até o pôr do sol. Se passou isso, viramos a página. Nishpach Dama. Se o sangue da Shkita não foi recebido pelos Bazerrim, as colheres sagradas, através do Kohen, se despejou no chão, ou o sangue foi retirado da Azara. De Kayamalan, que temos uma tradição que é Alachai, Bestrefá, temos que queimar o Korban se aconteceu isso. Minana, qual é a fonte de todas essas Alachot? Isso que aconteceu com Aaron, não sabemos todas essas Alachot. Sabemos que se o Korban saiu, ou se o Korban entrou até o Oel Moed, uma proibida, ele se invalida, por não todos esses casos que vimos anteriormente. Qual é a fonte para isso? Fala, Nafkalame de Rabi Shimon. Aprendemos esse conceito de Rabi Shimon. Eu tenho Rabi Shimon, eu falo Rabi Shimon na Braita. Bakodesh Baesh Tisaref. O pastor fala com relação a Kol Hatat, qualquer Hatat que entrou dentro do Oel Moed, da tenda sagrada do Mishkan, que é como se fosse o Eichal do Bet HaMikdash, a sala interna coberta. Se entrou, Bakodesh Baesh Tisaref, é proibido consumir esse Hatat, é necessário queimá-lo Bakodesh, dentro da Azara, no crematório, dentro da Azara, Limit. Isso veio nos ensinar. Al-Hatat, Shesrefatah Bakodesh. Veio nos ensinar que o Korban Hatat, que se invadiu dessa forma, tem que ser queimado dentro da Azara. Ela Zubilvad. Pois até agora nós aprendemos sobre relação ao Korban Hatat, que é Kodesh Kodashim, o sacrifício de espiritualidade mais grave. Sharpsulei Kodesh Kodashim. Outras formas que o Korban de espiritualidade mais grave, Kodesh Kodashim, como um Hatat se invalidou. Fora essa de entrar dentro do El Moed, ou entrar dentro do Eichal, vem o Kodashim Kalim. E as entranhas, os rins, os órgãos internos dos Kodashim Kalim, os Kodashim Kalim são sacrifícios de espiritualidade mais leve. Os Emurim são tão sagrados quanto um sacrifício de Kodesh Kodashim, são sacrificados sobre o Mizbeach, isso inclui o sebo, os rins, vimos anteriormente esses assuntos. Minai, qual é a fonte que se aconteceu esse psu, que esses emurim, esses órgãos internos dos Kodashim Karim foram colocados dentro do Eichal, se invalidaram e têm que ser queimados? Qual é a fonte para isso? Talmud falou o pasuk, Vekol Bakodesh Baesh Tisaref. O pasuk fala qualquer hatat. O que quer dizer qualquer hatat? Significa qualquer sacrifício que parece como hatat. Qualquer motivo que o hatat se invalidou, outro Kodesh Kodashim se invalidou. E também a mesma coisa com relação aos emurim, os órgãos internos dos Kodashim Kalim se invalidaram e são queimados na Azara. Ashkichan, encontramos Kodesh Kodashim. Esse problema com relação ao sacrifício de espiritualidade mais grave, como o Hatat. Kodashim Kalim Minala, porém qual é a fonte desse conceito com relação a Kodashim Kalim? Sacrifício de espiritualidade mais leve. O pastor fala Kol Hatat, qualquer Hatat, significa qualquer motivo que o Hatat se invalidaria, tem que ser queimado dentro da Azara. O pastor não se trata de Kodashim Kalim, como o Korban Pesach, o Korban Shlamim, de espiritualidade mais leve. Então qual é a fonte para esse conceito que se invalidam dessa mesma forma? O psul de Yotze, se eles saem de Jerusalém, ou que foram colocados dentro do Eichal, por exemplo. Qual é a fonte para isso? Ela, então corrige a Gemara. Kol psulo bakodesh bastrefá. Qualquer motivo que o Korban se invalida tem que ser queimado. Loshna kodashim kalim. Não faz diferença se é um sacrifício de espiritualidade mais leve. Loshna kodashim, ou espiritualidade mais grave. Gemara gmirila. Temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu que é essa halacha. Tem que ser queimado dentro da Azara e se invalida se ele foi colocado dentro do Eichal ou retirado dessa fronteira de consumo. A pergunta é Vechatá de Aaron. Por que a Torá tem que citar isso que Moshe Rabbeinu falou para Aaron? Que o sangue desse Hatá não foi colocado dentro do El Moed, é um Seir Hatá de Rosh Chodesh, como vimos, o sangue deveria ser despejado no Mizbeach. Moshe Rabbeinu falou que esse sangue não foi colocado dentro do El Moed. Por que ela tem que citar esse argumento de Moshe Rabbeinu? Se já sabíamos de qualquer forma que dessa situação o Korban se invalida, como vimos uma Gemara Gmirela, uma tradição direta de Moshe Rabbeinu que é essa halacha. Por que precisamos também da tradição de Moshe Rabbeinu, também desse pasuk, Vehen lo vai damar ela kodesh penima? O sacrifício não foi colocado dentro do Eichal. Respondeu Mishum Maaser Sheyakachaya. Atrás aqui sim citando o que aconteceu entre Moshe Rabbeinu e Aaron para ensinar outros conceitos. Fora essa halakha,
essa alahá já estabelecemos realmente, por uma alahá de Moshe Sinai, que o corban que foi colocado o seu sangue dentro do Ohel Moed, de forma desnecessária, o sangue deve ser despejado no Mizbeach HaChitzon, no altar externo na Azará, o corban se invalida. Porém, pergunta não, Letana de Bei Rabbi Baravua, conforme o sábio da Yeshiva de Rabbi Baravua que ensinou uma brata, daí a marca que falou o sábio, afilo pigul taonir burtsura, fala você uma nova opinião. Até agora vimos que se o corban se invalidou psulaguf, a carne do corban se invalidou, queimamos o corban imediatamente. Se foi o psul baalim, por exemplo, o dono do corban se invalidou, então esperamos até ter o bat surato, até passar a noite, a carne se deteriorar um pouco, virar notar a sobra do corban e vai ser queimado junto com todos os corbanos que sobraram. Para fala você uma outra opinião. Afilo pigul taoni burtsura, mesmo o problema de pigul. Pigul significa que o Cohen pensou em um dos 4 trabalhos principais do corban, um pensamento equivocado. Os 4 trabalhos do corban são shchita, o abaixo do corban, Kabbalah Dam, receber o sangue da shchita numa colher sagrada chamada Zbazichim, levar esses Zbazichim até o Mizbeach, é a Olachá, é o terceiro trabalho, e a Zrikadam, jogar esse sangue no Mizbeach, é o 4º trabalho. Se o Kohen pensa em um desses 4 trabalhos para concluir o sacrifício ou consumir essa carne depois do prazo permitido, isso é pigul. É a forma mais grave que o corban se invalida, um psulaguf, a própria carne do corban se invalida. Alguém consome essa carne, recebe esse castigo, é um psul pela Torá, está inválido pela Torá mesmo assim, tauni burtsura, temos que esperar passar a noite para queimar esse corban. Mesmo que não temos nenhum desprezo de queimar um sacrifício de pigul, só de uma gzerat hakatuv, um decreto da Torá, que essa é a alahá. Por quê? Minara, qual é a fonte disso? Yalif avon minotar. O motivo é uma gzerat shavá, um paralelo da palavra avon. Avon significa pecado. E se você cita essa palavra com relação ao notar, o sacrifício que sobrou depois do prazo do consumo, que se invalida com certeza. E também diz a palavra avon com relação a pigul. Se é assim, fazemos um paralelo dessa palavra avon. Do mesmo jeito com relação ao notar, o notar só é queimado depois que passa a noite. Bem, com relação ao pigul, o pigul é só queimado quando passa a noite. Porém, pergunta a Gemara, Venela avon mechatat de Aaron, podemos usar a mesma gzerat shavá da palavra avon. Aprendido do chatat, que Aaron queimou imediatamente, aquele seira chatat do bode do Rosh Chodesh, que Aaron queimou imediatamente. Podemos aprender com relação ao pigul a mesma coisa, temos que queimar o sacrifício de pigul imediatamente. Por que não? Amar lecha. O sábio pode sim responder, chatat de Aaron, isso aconteceu com relação ao seira chatat, aquele bode do chatat de Rosh Chodesh, que Aaron queimou imediatamente, não há prova para alachar com relação ao pigul. Que a igavra nami burtsura ledorot bai, com relação a outras gerações, seria necessário esperar passar a noite. Aparentemente o que aconteceu com Aaron foi que Aaron estava de luto junto com Elazar e Tamar pela perda de Nadav e Avihu. Falou o sábio, com relação a outras gerações, esperaríamos passar a noite e queimaríamos esse corban que não tinha pessoas para consumi-lo. Os que estavam de luto não podem consumir um corban de luto. Esperaríamos passar a noite e queimaríamos na aurora do dia seguinte. Porém, lá o que aconteceu com Aaron foi uma oracha, uma lei temporária. Aaron recebeu de Moshe Rabbeinu que tínhamos que queimar todos os sacrifícios inválidos, mesmo esse sacrifício que não foi consumido por causa do luto. Portanto, não há prova para a alahá de pigul. A alahá de pigul é uma alahá para gerações. O que aconteceu com Aaron foi uma alahá temporária. Porém, falamos, Hashta de Amrin, agora que falamos, Kopsule de Kodesh Bestrefá, qualquer sacrifício que se invalidou é queimado, Loshna de Koche Kodashim. Não faz diferença se é um khatat, por exemplo, com a espiritualidade mais grave. Veloshna Kodashim Kalim, ou Shlamim Korban Pesa com a espiritualidade menos grave. Gmará Gmir, lá aprendemos uma tradição desde Moshe Rabbeinu que essa alahá que se invalidaram são queimados. Bakodesh Baesh Tisaref Lamali, porque o pastor tem que falar que é necessário queimar os sacrifícios que se invalidaram dentro da Azará. Já sabíamos disso pela alahá de Moshe no Sinai. Omi Baile, pesando assim nesse pastor, Kodesh, não saberíamos aonde queimar esse corban. E o pastor fala, Bakodesh Baesh Tisaref, queima esse corban inválido dentro da Azará, dentro do pátio do Betamigdash, com relação ao corban Hatat, por exemplo, que se invalidou.
Por exemplo, o pastor que vimos no princípio da Gemara, a carne que se impurificou em presença do contato, não pode ser consumida, tem que ser queimada lá, mas porque precisamos desse pastor, temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que queimando qualquer sacrifício que se impurificou, se invalidou. Esse passo. Por quê? Podemos pensar que a Halakha seria diferente com relação a um corban que se impurificou. Qual psule de Kodesh? Sacrifício que se invalidou. Kegon landama. Por exemplo, se o sangue não foi despejado sobre o Mizbeach até o pôr do sol. Venishpach dama. Ou o sangue se despejou no chão da Azara e se invalidou. Veatzad dama. Ou o sangue saiu da Azara. Venishchetá balayla. Ou o corban foi abatido, foi feita a sua shchetá à noite. De Bestrefa, que esses corbanos inválidos têm que ser queimados, deleite meu berculino, que o que aconteceu com esse corban não é o que afetaria nada um animal que não é um corban, um animal que não é sagrado. Não existe nenhum problema que o sangue de um animal que não é corban se despejar, ou a shkita à noite, todas essas falhas que aconteceram com esse corban. Nessa situação, temos que queimar o corban. Não aconteceu nada muito grave com o corban, temos que queimá-lo, a espiritualidade do corban ainda está válida, temos que queimá-lo. Avalitmar de becholina mimifsir. Porém, se o corban se impurificou, que se algum animal que não é corban se impurificou, isso também afeta a qualidade do corban, tem repercussões na halakha também de um animal que se impurificou. Não pode ser consumido em todas as situações. Eima, poderíamos falar, uma vez que aconteceu algo grave com esse corban, algo que afetaria a qualidade de um animal que não é um corban também. Talvez a espiritualidade desse corban se afetou. Aconteceu aqui uma decadência dessa espiritualidade e não seria necessário queimar esse corban. Seria suficiente enterrar o corban. Enterrá-lo para pessoas não consumirem esse animal, não ter nenhum proveito desse animal, e nenhum animal, como um cachorro, consumir esse corban, para não ser um desprezo para esse corban. Kamash, isso o pastor vai falar que não, mesmo que o corban se impurificou, a pessoa não foi cautelosa e fez algo que afetaria também a qualidade de um animal que não é um corban. Mesmo assim, a espiritualidade do corban ainda está válida, é necessário queimá-lo, não é suficiente enterrá-lo. Se os donos se impurificaram ou faleceram, teu Bartzurata, na opinião de Tanakama, nossa Mishnah temos que esperar passar a noite e na aurora queimar esse corban. Como vimos, e Rabbi Yochanan ben Bruca discutiu, mesmo que o corban não se invalidou ao seu próprio corpo, à sua própria carne, é um psul mahmad davaracher, é uma falha, uma forma indireta. O corban pensa não tem mais nenhum dono que vai consumir o corban, indiretamente o corban se invalida. Fala Rabbi Yochanan ben Bruca, mesmo assim o corban é queimado imediatamente. Isso fala aqui a Gemara, maravilhoso, você fala Rav Yosef. Machloket shnitmeu be'alim achal zrikat. Da machloket da Tanakama e Rabbi Yochanan ben Bruca uma situação que os donos se impurificaram depois da zrikada, depois que o sangue já foi despejado no Mizbeach de forma válida. Naquele momento os donos estavam puros ainda. Naquele momento se permitiu o consumo da carne do Corban Pesach, uma vez que a zrikada, a conclusão do Corban foi feita de forma válida com os donos puros. Depois os donos se impurificaram. Fala Tanakama, isso não afeta o Corban de forma direta. Seria um desprezo para esse corban ser queimado imediatamente. E esperamos até a aurora do dia seguinte. E Rabbi Yochanan ben Bruca discute, também nessa situação, temos que queimá-lo imediatamente. Conforme Rabbi Yochanan ben Bruca, qualquer falha de um corban que compromete o consumo do corban, isso define que temos que queimá-lo imediatamente. Não é um desprezo para o corban. Avalit meu be'alim lifnei zrika. Porém, se os donos se impurificaram antes da zrikada, no momento da zrikada, os donos já estavam impuros, já estavam inválidos. Esse corban não foi concluído o seu sacrifício de uma forma válida. Que não se permitiu o consumo da carne desse corban pesach, uma vez que a zrikada foi de uma forma inválida com os donos impuros. Com todas as opiniões, também conforme está na cama, temos que queimar esse corban imediatamente. Mesmo que a falha foi indireta, foi por causa do dono do corban, uma vez que a zrikada, o corban estava inválido, temos que queimar imediatamente, é como se a carne do corban se invalidou.
Essa é a opinião de Rav Yosef sobre Tanakama e Rav Yochanan ben Broka. Meite pergunta agora contra Rav Yosef. Como você pode falar que essa é a machloket entre Tanakama e Rav Yochanan ben Broka? A situação que os donos estavam impuros somente depois das Zrikadam. Essa é a regra. Qualquer korban que o seu próprio corpo, a sua própria carne se invalidou, como se a shchita foi feita de forma inválida, forma de pigur, por exemplo, ou se impurificou, ou saiu da Azará, ou saiu da Yerushalayim com relação ao korban Pesach. E saref miyat tem que ser queimado imediatamente, não é um desprezo por korban ser queimado imediatamente. Bedam. Se o sangue se invalidou, o sangue do korban caiu no chão, por exemplo, da Azará, e não foi jogado sobre o Mizbeach. Ou não foi jogado até a Ashkiah, como vimos. O Bebealim, ou os donos se invalidaram, se impurificaram ou faleceram, Teobat Siraton, não podemos queimar o korban imediatamente, temos que esperar passar a noite. Mas que, se o sangue se invalida, ou os donos se invalidam, não é algo direto, não é a carne do korban que se invalidou, será um desprezo para o korban ser queimado imediatamente. Vetzere Betasrefá, e tem que ser queimado na manhã seguinte, no crematório do Betamigdash. Ktane, para estar citado nessa breta, Bealim do Mededam, a breta conectou, associou o conceito que o dono do korban se invalidou com o conceito que o sangue do korban se invalidou. O que significa essa associação? Madam lifnei zrikad, mesmo que o sangue só se invalida antes da zrikadam, antes de jogar esse sangue sagrado do korban no Mizbeach, depois da zrikadam, o sangue já não é mais parte do korban, se ele se impurifica, não se invalida, não invalida o korban também. Avbealim lifnei zrikad, também isso que a Breda cita, o caso que os donos se invalidaram ou faleceram, também se trata do mesmo caso que o sangue se invalidou, ou seja, antes da zrikadam, não faz sentido falar que a Breda está citando dois casos diferentes, uma mesma frase, assim como o sangue se invalidou antes da zrikadam. E Teubat Surato, esperamos passar a noite para queimar esse korban, uma vez que é um psul, é uma falha indireta, é só o sangue que se invalidou, não é a carne do korban que se invalidou, a mesma coisa com relação aos donos do korban, que se invalidaram antes da zrikadam. No momento da zrikadam, jogaram o sangue no Mizbeach, os donos já estavam inválidos. E mesmo assim fala a opinião da Braita, como está na Câmara da Mishnah, Teubat Surato, esperamos passar a noite e queimar na aurora do dia seguinte. Isso vai contra Rav Yosef. Você sustenta que nessa situação todos concordam que queimamos o korban imediatamente. Se vê diferente dessa braita? Fala Gemara. Ela, tu corrige. E Itmar, Itmar. Se você pensou em ensinar esse conceito e ensinou dessa forma. Machloket shenitneu be'alim lifnei zrika. Toda machloket Tanakama e Rav Yochanan ben Broka é só se os donos se impurificaram antes da zrikada. Que nessa situação a carne não se permitiu, muitas zrikadam os donos estavam impuros, o korban não se concluiu de uma forma válida e a carne não se permitiu também. É como se fosse que a carne se invalidou nessa situação, fala Rav Yochanan ben Broka, queimamos imediatamente. Então ele acaba de falar que não, mesmo nessa situação não queimamos imediatamente. Porém, se os donos se impurificaram depois da zrikadam, que a carne sim se permitiu no momento da zrikadam, porque os donos estavam puros, todos concordam que isso é um psul, uma falha indireta, e também a Rav Yochanan ben Broka sustenta, como está na cama, que temos que esperar passar a noite na aurora do dia seguinte e queimar. O Bai Burtzura, essa é passar a noite para a carne se deteriorar, vir a notar e queimar no dia seguinte. Esse é o opinião de Rav Yosef. Rav Yochanan fala Rav Yochanan diferente. Afra Hazrika não é machloket. Isso se chama machloket também depois da zrikadam. Também antes da zrikadam, também depois da zrikadam. Ou seja, mesmo depois da zrikadam, que os donos se invalidaram somente depois da conclusão do korban, no momento da conclusão do korban, da zrikadam, os donos estavam puros, mesmo assim, fala Rav Yochanan ben Broka que queimamos o korban imediatamente. Qual é a situação que o korban se invalidou? Fala Rav Yochanan ben Broka que queimamos imediatamente. Verta Rav Yochanan também. E Rav Yochanan vai com a sua própria opinião, uma outra situação. Damar Rav Yochanan, que falou Rav Yochanan ben Broka, Vera Binechem, Amruda Varechab. Rav Yochanan ben Broka é da nossa Mishnah, que fala que temos que queimar esse korban, que os seus donos se impurificaram ou faleceram imediatamente, vai com a opinião de Rav Binechem. Rav Yochanan ben Broka Hadamra.
A opinião de Rabi Yochanan já vimos anteriormente. Rabi Nehemia, qual é essa opinião de Rabi Nehemia? Então, como falar, Rabi Nehemia, me fala Rabi Nehemia. O motivo que Aaron queimou o seu Hatat de Rosh Chodesh é porque ele estava de luto, como vimos. Marca ele, por isso Aaron fala para Moshe Rabbeinu, Vetikrena otika ele, vai acontecer comigo, vai acontecer com eles, Nadav e Avihu. Assim como Nadav e Avihu sacrificaram um ktoret, um incenso, sem ser ordenados a isso e faleceram, Aaron falou que pode ser vai acontecer com Aaron a mesma coisa, se ele vai consumir esse Seir HaChatat de Rosh Chodesh, sem ser obrigado, se ele está de luto. Aqui se vê que Aaron conectou isso que ele queimou, esse sacrifício de Rosh Chodesh, por causa de Nadav e Avihu, porque ele estava de luto. Ele fala, que ele é porém, quando Aaron estava de luto, ele poderia sim sacrificar esse Korban Hatat de Rosh Chodesh. Ele não poderia consumir isso. O Korban foi sim inválido. É como se fosse o Korban Pesach, que foi feito a sua Zrikat Dam com os donos puros, e depois da Zrikat Dam, depois que o Korban se concluiu de uma forma válida, os donos se impurificaram. Assim também Aaron, ele tinha a permissão de sacrificar esse Seir HaChatat de Rosh Chodesh, e não podia consumi-lo, porque estava de luto. E Aaron queimou esse Korban imediatamente. Essa é a opinião de Rabi Nehemia, que queimamos um Korban, que os donos se impurificaram depois da Zrikat Dam, imediatamente. Não esperamos passar a noite até a aurora. Isso vai como Rabi Yochanan Bruca sustenta, conforme a opinião de Rabi Yochanan, que mesmo que os donos se impurificaram depois da Zrikat Dam, queimamos o Korban imediatamente. Mesmo que a Zrikat Dam foi válida, a carne do Korban se permitiu, uma vez que não tem ninguém para consumir essa carne do Korban, e se invalidou, temos que queimar imediatamente. Como Rabi Nehemia sustenta também, fala Rabba Mosif Af Rabi Yosef Glili. Rabba incluiu também Rabi Yosef Glili nessa lista de Rabi Yochanan, que Rabi Yochanan lembrou que Rabi Nehemia e Rabi Yosef Glili são da mesma opinião. Detalhe como falar, Rabi Yosef Glili, o meu fala Rabi Yosef Glili, Kol Einyan Kolo Enome Daber Ela, Meparim Anistrafim ou Beserim Anistrafim. Todo esse passo que vimos anteriormente, de Kol Hatat, Asher Ivam Midamai Lo Moed, qualquer sacrifício de Hatat, que o seu sangue foi levado para dentro do Oel Moed, a tenda sagrada do Mishkan, e o pastor que fala tem que ser queimado. Do que se trata isso? Parim Anistrafim ou Beserim Anistrafim, com relação aos bois e os bodes que são queimados. São Parim Anistrafim e Serim Anistrafim, referentes aos Hataot Aprimiot, como o Para Hatat, o boi do Hatat de Yom Kippur. O sangue desse boi tem que ser despejado dentro do Mizbeach Hapnimi, o Mizbeach Hazav, o altar de ouro que se encontrava dentro do Oel Moed, a tenda sagrada do Mishkan, e com relação ao Bet HaMikdash dentro do Eichal, a sala sagrada do Bet HaMikdash. A carne desse boi era queimada fora de Jerusalém. Mesma coisa com relação a esses seirim, os bodes. Se trata que esses parim anistrafim, esses seirim anistrafim se invalidaram. Gistrof psulena betabila. Não queimamos a carne fora de Jerusalém como um korban válido, e sim queimamos dentro do Bet HaMikdash, na crematório do Bet HaDeshen, dentro da Azara. Veriten lo ta'aseh l'achilatan. E a Torá fala, lo ya'achel, é proibido consumir essa carne, está proibindo o consumo. Amrulo, falamos Hamim para Rabi Yosef Glili. Se essa é realmente a explicação desse passo, que o passo se trata com relação a esses Hataot Apnimiot, esses sacrifícios de Hatat, que o seu sangue é despejado no Mizbeach Apnimi, esse altar de ouro, Hatat Shenichnas Damar Lifnai Velifnim Minayin, qual é a função de um Hatat Achitzon? Um sacrifício de Hatat externo, que o seu sangue é despejado no Mizbeach Achitzon, altar do Azará. Qual é a fonte disso que seu sangue foi levado até o Eichal, isso invalida o Korban? Se o passivo não se trata com relação a isso. Amala, ele falou Rabi Yosef Glili, Hello vai damai la kodesh penima. O passivo que Moshe Rabbeinu advertiu, repreendeu a Aaron, o sangue desse Seir HaChatat não entrou dentro do Oel Moed, porque eles não consumiram esse Seir HaChatat como vimos anteriormente. Michal se deduz daqui, de Inafik Iu, que se esse sangue foi retirado da Mishkan, no pátio do Mishkan, e na outra possibilidade, Dama, o sangue foi colocado de forma desnecessária dentro do Oel Moed, Bestrefá tem que ser queimado sim,
Moshe Rabbeinu falou, esse caso com relação ao Corban de Rosh Chodesh, não aconteceu isso. Porque vocês queimaram o sacrifício? Parece que se tivesse acontecido isso, que o sangue desse Seir HaChatá de Rosh Chodesh foi colocado dentro do Oel, tem que ser queimado. Essa é a fonte para essa halakha. E Rabba entendeu da opinião de Rabbi Yosef Lili que assim como com relação ao Hatat de Aaron, que foi queimado imediatamente, a mesma coisa aconteceria com relação ao caso de um Hatat HaChitzon, que seu sangue se invalidou, porque foi colocado dentro do Oel Moed, também queimaríamos o Corban imediatamente, mesmo que a carne do Corban não se invalidou. É um psudam, o sangue se invalidou, é algo indireto ao Corban. É como se os donos do Corban se invalidaram, mesmo assim queimamos o Corban imediatamente. Fala Rabba que Rabbi Yosef Lili vai como Rabbi Nehemia e como Rabbi Yochanan ben Broka, que vimos anteriormente, que se os donos do Corban se invalidaram, queimamos o Corban imediatamente. A pergunta é por que Rabbi Yochanan só falou que Rabbi Nehemia e Rabbi Yochanan ben Broka vão com a mesma opinião, mas não Rabbi Yosef Lili? Aparentemente sim. Rabbi Yochanan, vai conforme Rabbi Yochanan, damo basar hadamiltai. Conforme Rabbi Yochanan, isso que o sangue se invalida ou a carne se invalida é a mesma coisa. O sangue e a carne fazem parte do corpo do Corban, fala Rabbi Yochanan. É algo direto, não é um desprezo por Corban ser queimado imediatamente. Bealim, por isso os donos se invalidaram. Miltachrit é algo externo, é algo indireto ao Corban. Se os donos se invalidaram, não queimamos imediatamente, fala Rabbi Yochanan, conforme a opinião de Rabbi Yosef Lili. Pode ser que queimamos na aurora do dia seguinte. Se o sangue se invalidou, queimamos imediatamente, porque faz parte do corpo do Corban. Por isso fala Rabbi Yochanan que Rabbi Nehemia e Rabbi Yochanan ben Broka vão com a mesma opinião, que queimamos o Corban que seus donos se invalidaram imediatamente. Isso fala que nós deixamos um novo dado com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.